Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, porque esse é o grande caminho para você ter uma empresa que cresce sem crescerem os seus incêndios, ou seja, uma empresa que cresce e te dá liberdade. Bom Como você dia, se Campa, chama? tudo bem? Bom dia. Marcos Sartori. Marcos Sartori. Sartori, ok. Da onde você fala, Marcos? Falo de Piracicaba. Piracicaba, pertinho aqui de Campinas. Piracicaba. Legal, e a empresa é de que área, Marcos? Eu Tua atuo na empresa é área da área de engenharia de... civil, na parte de projetos de estruturas. Eu atuo com projetos de estrutura desde 1995 e agora estou expandindo minha empresa e para isso entrei na turma 105 aí do seu método, Ah, começando aí nos legal. processos e para organizar a empresa, porque há muitos incêndios. E a minha pergunta, não sei se eu posso já entrar nessa área, você quer me conhecer um Pode, pouco claro, mais, estamos aqui para isso. mas eu preciso, assim, eu não assisti ainda, tô implantando junto com a minha esposa, que é a minha sócia, com um irmão que está dentro da empresa, os processos. E a minha pergunta é sobre indicadores, né? Os indicadores aí na área de projetos de engenharia, que é o que eu faço, que eu atuo hoje. Os principais indicadores que eu posso estar colocando dentro da minha empresa para que ela cresça estruturada. Já que eu trabalho com projeto de estruturas, né, eu sei fazer isso muito bem no que diz respeito à parte técnica. Mas na parte empresarial, acho que essa é uma das dificuldades. Eu acredito que não tenha mudado isso dentro das universidades ainda, né? O pessoal ensina tecnicamente, mas não ensina como fazer gestão das empresas. E aí é isso que a gente está buscando agora para que cresça estruturado, para que não tombe, para que não caia, para que não fissure depois. Certo, e a tua pergunta é? Então, quais os KPIs, né? Quais os indicadores que eu posso estar implantando dentro da minha empresa aí, de uma forma Tá, que eu garanta aí uma efetividade de produtividade, de crescimento sustentável, vamos dizer assim. tá legal. Bacana. Deixa eu só te perguntar, como você me falou que já é meu aluno, tá lá na turma 105, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou no módulo 5? Não, não cheguei ainda. Na verdade, estou começando agora. Inclusive, estou um pouco perdido ainda, né? Porque eu não estou nem participando do grupo de WhatsApp. Estou na segunda batalha lá. Estão implantando a segunda batalha ainda. Estamos Cara, se você não tá no grupo, eu engatinhando. vou te falar, se você não entrou no grupo, você tá perdendo. O Então, grupo é nosso principal elo de comunicação. Fala com a minha equipe, chama a minha equipe lá no WhatsApp de atendimento que eles te colocam no grupo. Provavelmente eles te inseriram e você não aceitou, o teu número estava errado, porque eles colocam todo mundo no grupo da turma, tá? Todo mundo. Fala com eles lá no WhatsApp de atendimento que eles te ajudam. Mas vamos lá. Eu perguntei do módulo 5 porque o módulo 5 a gente trata exatamente disso, da organização sistemática. E é impossível ter uma organização sistemática sem ter os KPIs, os indicadores bem definidos na empresa. Vamos lá. Para eu começar a te ajudar, responde para mim o que você entende por indicadores. por indicadores, É, eu entendo que são instrumentos que eu consiga medir, né? Dentro das mais diversas áreas ali, né? O crescimento ou não da empresa, né? Enfim, ferramenta de medição, né? Da, que indicam crescimento, estabilidade ou até a diminuição da empresa aí, ou dos resultados. É isso? é, exatamente. Vamos lá. Como é que a gente define quais indicadores eu vou aplicar para minha empresa? Existem alguns que são básicos. Lucratividade, margem de contribuição, despesa. Esses aí são básicos. Toda empresa tem que estar olhando, todo empresário tem que estar olhando para isso, tá? Mas aí assim, ó, você vai para especificidade. Como é que eu vou para especificidade? Eu começo a pensar assim, ó, problemas que eu tenho que resolver. O que eu tenho que resolver? O que está acontecendo? Ah, por exemplo, assim, ó, puxa, eu estou com dificuldade em vendas.
não estou conseguindo virar, fechar negócios. Então eu começo a olhar, pera lá, quantas pessoas eu tenho falado por dia, quantas viram meus clientes? Aí eu começo a criar um indicador chamado taxa de conversão. Quantas pessoas eu converto para cliente, para eu ver se está vindo pouco cliente, para eu ver se meu discurso de vendas está ruim, se eu não estou conseguindo vender aquilo que eu gostaria. Tá? Bom, eu tenho clientes que fecham comigo e eu não consigo dar conta de prazo. Então, eu começo a criar indicadores por etapas de serviço. O que eu tenho que fazer primeiro? Qual etapa está mais atrasada? Então, eu vou pensando em problemas. Fala para mim, que tipo de problema você tem mais urgente que você precisaria resolver? Tá, problema mais urgente que eu preciso resolver, na verdade, eu acredito que esteja dentro da minha organização, inclusive para eu remunerar de forma adequada os meus colaboradores e criação de plano de carreira. Então, eu preciso medir a produção deles e resultados dele para, inclusive, recompensá-los de forma adequada. E quais são os indicadores que eu posso estar utilizando para isso? Tá, é que você está me falando uma solução que você precisa. Vai, o que acontece? Eles estão atrasando? Não estão entregando? O que está acontecendo? O que está te Não, incomodando? eu não tenho esses medidores de atraso, de entrega, inclusive de metas para cá. Como dividir atividades deles e colocar isso como metas para eles. Né? Não tem uma metrificação das atividades que eles desempenham para que, de repente, eu possa avaliar esses resultados. Então, é isso que eu preciso implantar. Agora, eu entrei no curso para entender, né, como Tá. organizar isso de uma forma que, enfim, eu consiga medir, né, a produtividade, que eu possa recompensá-los de maneira adequada e buscar, inclusive, melhores profissionais também em cada área aí Tá. da minha É que você empresa. está me jogando um monte de informação que está ficando confuso para eu conseguir te ajudar aqui. Tua pergunta está bem Tá confusa. bom. Mas vamos lá, vamos situar. Antes de mais nada, só para eu entender o teu momento. Em qual módulo você já chegou? Tô no 2. Ah, tá lá bem no comecinho ainda. Tá, tudo bem. Sim. Então tá. Ó, lá no 5 a gente clareia isso, lá no 7 a gente começa a definir a liderança, lá no 8 a gente começa a alinhar os processos, no 9 a gente começa a acertar isso com as pessoas, tá? Tá longe ainda, tá longe, tá longe. Mas vamos lá. Cara, todo mundo que você contrata aí na tua empresa tem que ter uma responsabilidade. E a responsabilidade é algo que eu possa medir. Medir. Como que eu posso medir? Eu posso saber se o cara está desempenhando aquilo que eu preciso ou não. Então, fala para mim um cargo que você tem aí. Um cargo. Me dá um exemplo de um cargo que você tem. Gestor de projetos. Gestor de projetos. Ok, vamos lá. O que você gostaria que o gestor de projeto entregasse para você de resultado? Que ele conduzisse a todas as ações do time para que entregue os projetos com qualidade, dentro do prazo, né? E, e que utilize de ferramentas ali, de checklists e tal, para que Não, mantenha o não, isso é controle o de meio. qualidade, né? Você está me falando o meio. Tá? Vamos pensar em Tá, resultado. Resultado é assim, ó, eu preciso chegar em Curitiba. Esse é o resultado. Como que eu vou é o meio. Vou de carro, vou de avião, é o meio. Vamos falar de resultado. Resultado. O que tá. você quer de resultado dele, do gestor de projetos? Sei lá, 5 projetos por mês. 5 projetos entregues? Isso, executados e entregues por mês. Tá. Ok. Posso fazer de qualquer jeito o projeto? Não, mantendo aí, né, essas questões de qualidade, conforme eu estava dizendo. Aí você me falou que isso é o Tá. meio, é isso? Qualidade. Ou não? Não, não. O meio que você falou é checklist. Tá? Ah, tá. Qualidade. Qualidade. O que seria qualidade para você? Qualidade para mim é olhar para todos os processos ali, né? Vamos dizer, a definição, a execução, a entrega, controle do pós-venda, né? De como isso chegou para o cliente,
e através de uma pesquisa de satisfação, de repente, a percepção do cliente de que ele está recebendo algo que ele comprou ou além até do que ele comprou. Isso, para mim, é entender Vamos a simplificar? qualidade. Né? Vamos simplificar, Marcos? A camisa que eu tô é bonita ou é feia? É bonita, dentro do meu conceito. É bonita, legal. Você acha que se perguntar para todas as pessoas que estão ao vivo aqui, todos dirão que é bonita? Não. Não? Por quê? Não, porque são percepções diferentes. Se eu perguntar para o pessoal, a minha camisa é cinza, você acha que alguém vai discordar? Não. Se eu perguntar, ela é igual a polo, você acha que alguém vai discordar? Não. Não, se eu perguntar, ela tem duas corzinhas na gola, um preto e um azulzinho clarinho, você acha que alguém vai discordar? Sim. Vai. Sim, por quê? Porque não é o que as pessoas estão vendo. Tá, não, então, todo mundo tá vendo. Alguém não tá vendo que tem duas cores aqui, ó? Ah, não, isso sim. Eu entendi Ah, florzinhas. não, corzinha, corzinha. Ah, corzinhas. Desculpa. Tá. Entendi Então, qual que é a diferente aqui. diferença? Qual que é a diferença entre bonito e feio e a segunda forma que eu fiz? É a especificidade. Quando eu vou cobrar algo de alguém, eu preciso ser específico. O que que eu quero? Então, quando eu falo em qualidade, é massa, a gente tem que se preocupar com qualidade. Mas o que é qualidade? Então, eu tenho que começar a pensar em critérios. Critérios. O que, que seriam critérios? Coisas que não se discutem. Bonito e feio, nós vamos discutir. Cara, tá horrível essa tua camisa. Não, tá lindo. Não, tinha que estar de gravata. Não, tinha que estar de camiseta. É opinião. Cara, qualidade, se fez bem feito. Não, não fez, não fez, não. Entendeu? Então, nós temos que especificar. O que, que eu posso especificar com qualidade? Prazo cumprido. Eu posso analisar os critérios iniciais, uma avaliação do cliente para ver se aqueles critérios todos foram atendidos. Se eu perguntar para o cliente está bonito ou está feio, cara, vai ser interpretação. Agora, se eu perguntar, cara, você me contratou uma garrafinha de água, você me contratou uma Apple Pen, você me contratou uma tampa. Te entreguei a garrafinha? Entreguei. Entreguei a tampa? Entreguei. Entreguei a Apple Pen? Entreguei. Ponto. Então, eu começo a especificar. Cara, entreguei todos os itens no prazo. Eu analisei o briefing do cliente e entreguei conforme o briefing. Então, eu começo a especificar a coisa. Aí sim, eu posso aplicar uma pesquisa, por exemplo, como você falou ali, uma pesquisa de satisfação do meu cliente e todos os teus projetos têm que ter uma satisfação com nota acima de 8, por exemplo. Joia? Então, eu começo a mensurar. E aí eu vou criar indicadores para isso. Quais projetos eu entreguei no prazo? Quais projetos ele entregou no prazo? Quais projetos ele atendeu todos os critérios do briefing? Quantos projetos ele atendeu todos os critérios do briefing? Quantos projetos o cliente deu uma avaliação com nota acima de 8 para determinado critério lá? Então, eu começo a medir isso. Aí eu consigo dizer se está me entregando aquilo que eu espero de você ou não. Você está me entregando a tua responsabilidade ou não. Diferente do bem feito, mal feito. Diferente do qualidade, sem qualidade. Não sei se era essa a Perfeito, linha. entendi. Era essa linha, assim. Realmente eu Então, estou começando aí, né, no programa. E, na verdade, até para faz um pouco parte do meu perfil, né, por ser um perfil aí dominante, querer sair fazendo as coisas. Mas eu coloquei dois conformes junto, que aí eles me seguram um pouco, e aí a gente está fazendo esse processo junto para evoluir junto dentro da empresa e engajar também, porque acredito que isso faça todo sentido. Então, eu estou me segurando aí nesse momento para que eu desenvolva, mas desenvolva com eles, para que o time todo cresça, a empresa toda cresça de uma única maneira juntos. Aí. Bacana, obrigado, viu, pela entrega aí. ó, então Parabéns. isso você faz com o teu gestor de projetos. Isso você faz. Quem mais faz parte da tua equipe? Quais são os cargos?
Gestor de projetos e a minha sócia, que é a minha esposa também, né? Nesse caso aí, que ela cuida da parte da direção da parte de arquitetura, que é uma Tá. das áreas Mas dentro da daí minha aí você empresa. tem você tem os projetistas também, né? Os arquitetos, né? Tenho. Tá legal. Então você tem que pensar isso. Para cada um dos arquitetos, qual é a entrega que eles têm que te dar? Se o gestor tem que entregar 5 projetos por mês, com esse e aquele critério, cada um dos arquitetos tem que te entregar o quê? Exatamente. Porque o gestor ele não vai Entendi. fazer, né? O gestor ele vai garantir que os arquitetos façam. Essa é a principal função dele, a responsabilidade dele. Garantir que todos entreguem naqueles padrões, naqueles indicadores que você está definindo. Agora, os arquitetos, você também precisa pensar neles. Qual é a entrega de cada um deles? Que filho. Espera só um minutinho. Ah, tá. Só um minutinho, deu um tilt aqui. Uhum. Entendi. Como que se pensou em fazer isso? Então, especificar, né, qual que é a função e quais são as ações que cada um tem que fazer. E colocar isso num papel como um processo para não ficar... Assim, eu tenho observado bastante isso, inclusive, alguns contatos dentro da minha profissão, né? E, por exemplo, eu vou numa obra e eu tenho percebido isso em algumas obras aí que a gente atua até, que o pedreiro fala que ele vai fazer tudo quando se tem uma contratação e o proprietário da obra fala, tudo bem, então eu vou pagar você por tudo. Só que o tudo do pedreiro é diferente do tudo de quem tá contratando. Então, tudo o quê? Né? Coloca em contrato e descreve o que é tudo para um e tudo para outro. Então, tem que ter clareza disso, né? Para que um entregue o que realmente o outro está comprando, que é o que está descrito ali, né? É isso? Nessa linha, né? Nessa linha, exatamente. Inclusive, quando você faz um contrato com um terceiro, você pode especificar essa entrega e, inclusive, penalizar, né, a não entrega. Deve ser feito isso, né? Ou penalizar a não entrega de alguma forma. Cara, você tem que me entregar isso, isso e isso. Se não acontecer isso e isso, vai ter desconto assim, assim, assim. Aí você começa a evitar aquele negócio de você estar perdendo dinheiro, de você ter que colocar outras pessoas para cobrir o que um fez e não concluiu, inflar o teu custo da obra. Normalmente, você trabalha com a obra entregue, não é só o desenho do projeto. Na verdade, tem vários produtos, né? Tem a parte só de projeto e tem também a parte de obra como um todo. Tem os dois produtos aí no portfólio. Ó, obras, quando você tem obra, eu já tive vários alunos nessa área, tá? O que mais gera encurtamento da margem de lucro é o desperdício e o retrabalho. Normalmente as duas coisas, o desperdício e o retrabalho. Então, isso tem que ser medido, totalmente medido. Tudo que é etapa do projeto, você tem que pensar na hora que você monta o teu projeto, no prazo de execução, no tempo em horas de execução e na qualidade, nos indicadores de qualidade que você quer. Para cada um dos itens, e alguém tem que estar fazendo esse apontamento. Alguém tem que estar lá apontando e medindo se isso está acontecendo ou não. Porque o que acontece, ó? Uma falhazinha aqui. Mas essa etapa aqui vai levar 5 dias. De repente leva 7. A outra etapa vai levar 3, mas vai lá e leva 4. A outra fase vai tanto de material. Quando vê, vai tanto. Cara, quando você começa a somar tudo isso, você vê que é ali que você está encortando a tua margem, é ali que você está deixando dinheiro na mesa. E normalmente, não sei se é até o caso, mas normalmente obra, o pessoal trabalha muito com terceirizado. E Sim. no terceirizado, se fecha, você vai fazer a parte do levantamento, você vai fazer a pintura, você vai fazer a elétrica. Tá, mas aí não tem essa especificidade de prazo, de entrega. Então a pessoa fica mais dias, cobra mais, gasta mais material e eu vou ali, pagando, pagando, pagando. Eu fecho a obra quando eu ver aquele lucro que era para ser assim, tá assim. E por mais, Marcos, que o que eu esteja falando aqui seja óbvio para você, esse óbvio ele tem que ser dito e tem que ser aplicado na empresa. Tudo tem que estar sendo planejado na hora que você gera o orçamento lá, o tempo de execução, as horas de execução, e tem que ser acompanhado a entrega disso ou não. Cara, onde é que vai estourar o negócio? E se vai estourar, peraí,
estourou por causa de um terceirizado lá que não está cumprindo aquilo que foi contratado, que foi combinado, cara, você vai me compensar isso de alguma forma. Essa é a diferença de uma gestão de obra que dá resultado e de uma que às vezes fecha lá no final do mês com uma margem exprimida. Não sei se é teu caso ou não, mas eu estou te falando algo que sempre quando alguém me fala que trabalha com projetos, eu parece que estou vendo a realidade lá. Estou vendo isso acontecer, porque é o que normalmente acontece. Será que eu fiquei gelado ou meio quente aqui nessa conversa? Não, tá certo, é isso mesmo. É isso que tem acontecido. Uma grande maioria dos casos é isso que tem acontecido, sim. Então, alinha isso com o teu gestor urgente. Cara, você me quebra em etapas, faz o planejamento da obra, quebra em etapas, quebra isso em horas, quebra em orçamento e nós vamos fazer isso cumprir. O projeto, eu não sei se a faculdade de engenharia ensina isso ou não, porque eu não estudei engenharia. Mas normalmente as pessoas não fazem isso. Os arquitetos, enfim, não fazem isso. Não começam a mensurar etapa por etapa, fase por fase. Eu entendo, né, faculdade de engenharia, não sei as outras profissões, porque eu atuei mais na área de engenharia, mas eu vejo, inclusive, uma oportunidade, né, eu estou falando de mais de 25, de 30 anos, tá? As coisas, elas vêm segmentadas e, cara, não tem ninguém que tem juntado essas coisas, sabe? O próprio conhecimento dentro da faculdade de engenharia, ele é segmentado. E acho que o grande segredo é montar o quebra-cabeça, seja lá na hora que você está aprendendo, quanto na aplicação disso nas obras. Eu vejo pela empresa, né? Eu não estou falando só da parte técnica, estou falando da parte administrativa, que as empresas, as faculdades, elas ensinam muito bem a parte técnica, mas a parte de gestão, a parte de comunicação nas empresas, a parte até dessa condução aí dos números, de cobrar resultado, de organizar processos. Hoje eu vejo isso como um gargalo. Muitas empresas já têm isso bem claro, mas a grande maioria dos formatos, eu acredito que ainda hoje, eles só pegam uma parte aqui, outra parte ali e não conseguem, né? Por exemplo, gerir pessoas é uma dificuldade muito grande. Só que eu entendo hoje que você tem que trazer pessoas com essa capacidade para suprir, né, a falta que você não tem dentro da sua empresa para que a empresa cresça. Ó, eu vou concordar em partes com o que você falou. Tá? Em partes. Eu acho que uma empresa precisa, sim, de gente que pega junto, gente que se compromete, mas o gestor, o dono da empresa, ele tem que se qualificar para fazer com que isso aconteça na sua empresa. Veja bem, olha só o que eu vou te falar agora. O que eu vou te falar, para mim, foi a virada de chave na minha vida empresarial. Você tem dois caminhos, ou você acredita em mim, ou você deleta o que eu estou te falando e segue tua vida aí. Mas essa foi a virada para mim. Cara, se eu tiver uma empresa perfeitamente redondinha, com todos os processos, tudo claro, indicadores, tudo que tem que acontecer, a minha empresa, vamos pegar, 0, uma empresa totalmente bagunçada, 10, uma empresa 100% organizada, tá? Mas se a minha empresa, digamos que a minha empresa seja nota 8, a minha empresa é nota 8. Se eu pegar uma pessoa que está aqui, nota 5, nota 6, na minha empresa, ela vai ser nota 8, tá? Agora, se a minha empresa for lá, nota 2, nota 3, em organização, em processos de gestão, eu pegar um cara nota 10, na minha empresa ele vai ser nota 2, nota 3. Então, dito isso, a grande sacada é o seguinte: não adianta eu ficar pegando gente super competente, não adianta eu ficar pegando gente cara, gente cheia de currículo, se a minha empresa não é assim. Essas pessoas, elas não vão se adaptar à minha empresa. A minha empresa vai puxá-las para baixo. Então, primeira coisa, por isso que eu bato sempre nessa tecla. Primeira coisa, a empresa sobe a nota da empresa. Mas para subir a nota da empresa, tem que subir a nota do empresário. Ele tem que buscar isso. Ele tem que buscar
Em vez de eu estar jogando, é coisa que eu vejo sempre, tá, Marcos? Essas histórias eu ouço, não vou te falar diariamente, mas eu ouço pelo menos uma, duas por semana eu ouço. Campa, contratei um consultor e agora o cara vai fazer todos os processos para mim, o cara vai ajeitar tudo aqui. Nada contra a consultoria, tá? Nada contra. Mas aí o empresário contrata o consultor e larga no colo dele. Cara, organiza para mim. E o cara vai lá e faz. E faz um monte de coisa, trabalha que nem um louco, entrega um monte de documentação, cobra um caminhão de dinheiro, saiu da empresa, dali 6 meses a empresa voltou ao que era. E o cara ficou lá com alguns par de dinheiro a menos. Ah, mas contratei um gerente aqui. Nossa, esse cara trabalhou para o meu concorrente. Esse cara fez miséria lá, fez a empresa bombar. Vou contratar o cara. Lá ele ganha 10 pau, vou pagar 15 para ele vir aqui e sair de lá. E aí ele vem. E ele começa a fazer, começa a acontecer. Começa a ter mudar certas coisas na empresa. De repente, esse cara, ó, Marcos, assim, ó. Cara, 15 agora não dá mais, eu preciso de 30. Ah, meu Deus do céu, e agora? Se não me pagar 30, eu vou sair. Ah, então eu vou ter que pagar, o cara é muito bom. Aí eu pago 30. Mas de repente vem alguém e paga 40 pro cara. De repente eu brigo com o cara não fica feliz com a minha empresa. Sai. O que que acontece com a empresa? Ou às vezes contrata esse cara lá do concorrente, tira o cara de lá, coloca na empresa, lá naquela empresa que ele levou, lá nas nuvens, na minha empresa não acontece nada. Por quê? Porque não era ele que era bom, era aquela empresa lá que era boa. De repente, na minha não é boa, o cara não conseguiu se desenvolver. Então, a lógica, o caminho natural é o gestor, o empresário buscar subir a nota. Você já está no empreendedor líder, já está lá dentro. Não precisa te vender nada, você já está lá. Agora, a única coisa que precisa vender é você estudar e você aplicar. Que está ali, que você precisa fazer. Show de bola. Prazer falar com você. Obrigado, Marcos. Abração. Grande abraço. Tchau. Valeu, tchau. Valeu. É isso aí, ó. Toda empresa precisa ter isso muito clarificado. O que que cada pessoa precisa me entregar? Qual é o resultado que ela tem que me dar? Seja diário, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal. O que que cada colaborador tem que entregar? Pensa comigo a lógica assim. Ó. Qual que é a lógica? Você contrata alguém, você vai pagar um salário, você vai pagar um variável, conforme o caso, você vai pagar uma remuneração de alguma forma, mesmo que seja um PJ. Você vai pagar alguma coisa para alguém. Mas esse pagamento sempre tem que ser relacionado à entrega, algo que você possa medir. O que é medido pode ser melhorado. Aí entram os indicadores, aí entram os padrões, aí entram os processos. Então, é preciso ter isso claro. Ah, mas é preciso que você faça bem feito. Bem feito para mim é uma coisa, para você é outra totalmente diferente. As coisas têm que estar claras, preta no branco, no papel, documentado, formalizado e acompanhado. E quando isso não acontece, eu tenho que criar meios de entender por que que isso não aconteceu, onde que foi a falha, precisa um novo treinamento, precisa maquinário, precisa ferramenta, precisa um processo diferente, o que que tem que acontecer? Ou será que é simplesmente a pessoa que realmente não dá conta? Se é a pessoa que não dá conta, então eu preciso de pessoas que deem conta daquilo ali. Esse é um ingrediente assim principal para que você possa ter uma empresa que realmente se desenvolva, uma empresa que flua, uma empresa que cresça, uma empresa que dê liberdade para você. Porque a real é o seguinte, ó, muitos empresários têm uma empresa, mas não têm nem um dinheiro decente, uma renda decente da empresa, muito menos liberdade. São escravos da empresa e não ganham dinheiro. Desses muitos, alguns ganham dinheiro, conseguem ter uma vida financeira equilibrada, conseguem ter um padrão de vida legal, mas sabe o que que não consegue? Não consegue ter uma qualidade de vida legal. E para mim, sinceramente, eu não sei para você, mas eu não tenho sentido para mim ter dinheiro se eu não posso aproveitar o dinheiro, se eu não posso curtir com a minha família, se eu não posso viajar, se eu não posso viver as coisas que eu quero. Uma coisa é ter as coisas que eu quero.
Ter é fácil, mas eu ganhei dinheiro, comprei um carro bom, legal. E você tem tempo de entrar naquele carro bom, colocar tua família para dentro e viajar, por exemplo? Você tem tempo de pegar um avião, sair 5, 10 dias da empresa? Se não tem, eu sinto dizer, mas você está sendo escravo da empresa. Mas tem gente ainda que diz assim, quando eu pergunto, Campa, eu viajo, Campa? Uma vez a cada 3 meses eu viajo, fico 10 dias fora. Aí eu pergunto assim, ó, legal, e quando você viaja, você joga o celular numa gaveta e esquece que ele existe. Não, eu fico atendendo o WhatsApp, eu fico respondendo e-mail, eu fico ligando para minha equipe, olhando câmera, ver se estão trabalhando. Me desculpa, isso para mim não é férias. Férias é você sair, cara, a empresa lá funcionando e você lá de férias. Tem que estar falando com a equipe, para mim não é férias. Então, sinceramente, esse não é o jeito certo de tocar uma empresa. E por quê? Mas eu não me importo, Campa. Legal, você não se importa que você está de férias, você não está obrigado a tirar férias. Agora, se der um BO com você, se você ficar doente, ficar lá, ter que se internar no hospital incomunicável, der uma doença, alguma coisa, faz como? Faz como tudo isso? Quem faz por você? Então a empresa tem que andar sozinha. E isso é crescer com liberdade. Todo empresário deveria ser a premissa número 1 do empresário: fazer a minha empresa crescer. A premissa número 2 é fazer ela crescer com liberdade, do jeito certo. E é isso. É isso. Agradeço pela tua atenção, meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.